Doutor Jean, a gente se surpreendeu com uma informação recente, numa pesquisa, ainda que seja por um espaço de dias muito limitado, 3 dias ou 4 dias, se eu não me engano, que houve 66% de pessoas infectadas dentro de casa em Nova York. O Imperial College projetou para a Suécia, que nunca fez o isolamento e sempre praticou o distanciamento social, projetou 40 mil mortes até 1º de maio, se eles continuassem com essa política de distanciamento social. Houve, até 1º de maio, 2 mil mortes na Suécia. Provavelmente, se fizesse isolamento e morresse o mesmo tanto, olha, tá vendo? Poderia calcular um número de mortes muito maior. A gente sabe que vai haver mortes, se é que já não estão havendo, calculadas por angústia, depressão, miséria, fome, e que provavelmente essas mortes, em causa direta do isolamento social, serão muito maiores que as mortes pelo Covid-19. Dito isso, eu pergunto ao senhor, o distanciamento social praticado pela Suécia não é, numa equação utilitária, humanista, para salvaguardar e para salvar vidas, uma medida muito mais eficiente do que o isolamento? Nós temos uma política que a Suécia tomou, uma política que ela, em relação a todos aqueles países da Europa, principalmente os seus vizinhos, Noruega, Finlândia, ela é a que ganhou no ranking de mortalidade em relação aos outros países. Por outro lado, ela tem, em termos de unidades de terapia intensiva, aproximadamente 6 leitos. Fechou. A gente tem um pequeno problema aí, deu uma interrupção na conexão com o Dr. Gorenstein, infectologista do Emílio Ribas, que está conversando com a gente para dirimir algumas questões com relação a essa fala né, do integrante da OMS. Está de volta com a gente. Pode seguir, então. O senhor estava comentando a respeito da pergunta, falando e respondendo ao Adriles, doutor. Pode seguir. Desculpe a interferência. O que existe, sim, é que lá nós temos 6 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes, enquanto que no nosso meio nós temos 1,5 leitos para cada 100 mil. Portanto, nós temos também um impacto pela desassistência frente a isso. E mais, lá as condições de moradia das pessoas é muito diferente da nossa. Nós temos muitas vezes 1 a 2 pessoas morando em casas, ou mesmo que num apartamento pequeno, diferente do que nós temos aqui, 8, 9, 10 pessoas num cômodo. Mas o serviço que foi prestado pelo governo foi de subsidiar o salário dessas pessoas em 90%. Então, tudo isso fez assim, olha, se você quiser ficar em casa, você fique. Se você quiser sair, você saia, desde que respeite todas as medidas de distanciamento entre as pessoas, uso de máscaras e uso do álcool gel. Isso fez com que houvesse, sim, uma racionalidade das pessoas em evitarem até de sair, porque elas não precisavam sair para trabalhar se elas tinham realmente esses valores no bolso. Então, não dá para a gente comparar a situação econômica, hospitalar, e não dá para a gente comparar a condição de moradia que essas pessoas têm em relação a um país como o nosso, que é um país muito pobre, um país que, infelizmente, as pessoas confinam-se e, lógico, como você mesmo falou, a transmissão passa a ser muito maior pelo confinamento. Nós temos profissionais que trabalham e vivem do seu trabalho, seja uma faxineira, seja uma empregada doméstica, seja um pintor, e essas pessoas, infelizmente, têm que sair, senão elas não vão sobreviver. Jean, mas então, assim, com isso, toda essa análise ela é fundamental. Só que nós, como médicos, estamos avaliando o impacto de mortalidade decorrente à doença, ao adoecer, e o pior, a desassistência que vai acontecer dentro de um hospital se eu não tiver não só unidades, não só leito de unidade de terapia intensiva, o respirador, mas o pior, nós já tínhamos problemas com profissionais, ou seja, de qualificação, de capacitação dos funcionários em manipular os próprios aparelhos de respiradores e ventiladores.
Hoje nós dependemos exatamente dos intensivistas. O indivíduo que é simplesmente um clínico geral, ele não é capaz, ele não tem habilidade, porque não foi treinado nesse sentido para dar essa assistência. Então nós vamos ter um colapso em todas as esferas dentro do ambiente hospitalar. Então, nesse momento, como médico, nós falamos em salvar vidas como médico. O economista, claro, vai ter a sua visão em salvar as vidas pela sua questão econômica. Sim, doutor, mas em relação aos 66% dos infectados dentro de casa, isso não, de alguma forma, não contesta a eficácia do isolamento social? Quando nós estamos falando de contaminação dentro das casas, nós estamos entendendo que alguém saiu e voltou sem que aquelas normas de segurança, de distanciamento, de álcool gel, de uso da máscara, não foram realmente seguidas, assim como o fato das pessoas entrarem dentro das suas residências e não seguirem a normatização de seus cuidados. Quer dizer, elas acabam, então, levando para dentro das casas para aquelas pessoas que respeitaram de uma forma bastante clara a quarentena. Assim como aquelas pessoas que não seguem, então, as diretrizes, quando nós falamos de, dentro das próprias casas, de evitar que as pessoas saiam, e infelizmente hoje nós temos um problema muito sério nas periferias, que acontecem nas periferias de São Paulo, onde nós temos, para se ter uma ideia, mais de 1.700 favelas, dessas 410 mil endereços em que as pessoas se confinam e, lógico, não seguem o isolamento, acabam saindo sem máscara e, mais do que isso, mantendo, inclusive, o comércio dessas regiões abertas. Isso acabou repercutindo sobremaneira no aumento do número de casos, principalmente nessas regiões periféricas, com aumento da mortalidade, representando no município de São Paulo já cerca de 52% das mortes. Certo. Doutor Gorenstein, queria passar a palavra para outra integrante aqui do Morning Show. A Paulinha está com a gente também conectada, tem uma pergunta para o senhor. Doutor, essa incongruência nos discursos, às vezes, de autoridades médicas, autoridades de Estado, cada Estado fazendo de um jeito, né? Cada hora alguém vem com uma informação do que acha que é ou não, o que deve ser feito. Está levando a gente para onde, doutor? Em que momento a gente está vivendo agora da pandemia? Todo mundo espera aquele momento do pico, quando é o pico é agora, vai piorar? Pois é, Paulinha, o grande problema é que a gente vem dizendo, olha, só daqui a 2 semanas o pico vem. E dessa maneira, então, vamos ficar em casa, porque nós vamos diminuir o impacto que esse pico vai promover. Só que nós já estamos há mais de 50 dias postergando a chegada desse pico, o que faz com que haja um desgaste mental, um desgaste econômico das pessoas perdendo emprego, tendo todas as suas dificuldades em relação à sua vida e sobrevida. E, ao mesmo tempo, quando existem realmente falas que nós chamamos distóxicas, que são, um fala, vamos aumentar as restrições, o outro diz, para quê? Vamos sair. É claro que as pessoas elas se dividem porque as óticas são diferentes. Cada um está olhando uma ótica. Como disse, como médico, eu olho a vida, e a vida no sentido de saúde. O economista olha a vida no sentido de economia, e isso também, quem está certo? Quais das duas partes estão certas? Uma vez o Adriles me fez uma pergunta, logo em janeiro, quando nós começamos a ouvir falar em coronavírus, e ele me perguntava o seguinte, por que então, se apenas 6 a 8% dos casos são casos graves e apenas 3 a 4%, e a gente viu que o nosso meio passou para 6% de letalidade, ou seja, de morte, não seria então melhor a gente preservar a economia e fazer com que as pessoas então logo acabassem se infectando, quem tivesse que adoecer, adoeceria, e quem tivesse que morrer, morreria? Nós temos que lembrar que nós estamos falando de vidas, nós estamos falando que esses números de morte são relacionados a histórias. Quando isso refere-se, remete-se a outras pessoas que não fazem parte da nossa história, isso fica mais fácil. Mas quando nós estamos falando de mãe, de pai, do teu irmão, da tua filha, isso
tem um valor muito maior. Então, doutor, nós não, infelizmente, como médicos, nós não podemos, de forma alguma, abrir essas fronteiras, porque logo entraremos em colapso. Doutor Jean, infelizmente eu tenho que interpelar o senhor, porque o senhor fez uma pequena distorção do que eu disse. O que eu disse é fazer uma equação utilitarista em nome de vidas. Quando o senhor disse, eu concordo com o senhor, que a gente tem que ficar em casa durante algum tempo para achatar a curva, porque a gente não tem um sistema de saúde como a da Suécia, eu concordo. A minha pergunta é, até quando a gente vai achatar essa curva, quando a gente está propagando a curva da miséria, da pobreza, da fome, com pessoas, sobretudo, que não podem ficar em casa, em taperas, que moram 10 pessoas, em favelas, ou seja, a equação utilitarista para salvar vidas, enquanto a gente fica em casa, muitas pessoas vão morrer em casa, de angústia, depressão, miséria e fome, sobretudo no Brasil, que, como o senhor bem disse, tem condições socioeconômicas muito piores que a Suíça. Foi esse tipo de equação que eu falei. Eu, em momento algum, estou fazendo um detrimento das vidas em favor da economia, até porque a economia, no sentido geral e mais amplo do termo, salva vidas, doutor. As pessoas sem dinheiro, sem emprego, sem comida, morrem. A FAO estimou 260 milhões que vão começar a passar fome por causa do isolamento social. Eu não tenho a solução concreta. Eu queria dizer isso. Agora, morreram 300 mil pessoas por Covid-19. Quantas pessoas dessas 260 milhões vão morrer por fome, doutor? A questão é essa. Então, quando o distanciamento, o isolamento social é criticado, quando 66% das pessoas em Nova York pegam isso dentro de casa, quando na Suécia eles já estão colocando a imunidade de rebanho, dizendo, o próprio primeiro-ministro da Suécia, fala, olha, os outros países estão distribuindo as mortes. No fim das contas, todos os números serão mais ou menos parecidos, só que a Suécia preservou a economia. É nesse sentido, é numa equação utilitarista para salvar vidas, doutor. Eu não sou insensível a ponto de colocar a economia acima das vidas pelo Covid-19, ao contrário, eu estou querendo salvar vidas. Claro, eu só queria fazer uma colocação. O que nós vimos, que, por exemplo, São Paulo é o epicentro desse número de casos. É claro que os colapsos dos serviços de saúde na região norte e nordeste se davam exatamente por problemas estruturais que já eram prévios e se deterioraram de uma forma muito mais rápida. Mas, para se ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que nós tenhamos 70% de isolamento, desse distanciamento social, para que as pessoas, então, tivessem a garantia do fornecimento de condições de saúde, de leitos, de aparelhos, de assistência, de todos os recursos humanos para esse paciente. Nós, hoje, em termos de Estado, estamos aceitando 55%, quer dizer, um número bem abaixo daquele preconizado, mas o que se viu nesses últimos dias, em termos de isolamento no Estado, era que nós tivéssemos esse 55%. No Estado, nós tivemos 47%. Na cidade de São Paulo, 48% só de distanciamento. E nós já tivemos, a despeito da realização de rodízio no município de São Paulo, congestionamentos de 20 quilômetros de congestionamento. Pessoas nas ruas, praças, e hoje, isso ainda é claro, as pessoas correndo e fazendo a sua prática desportiva nas ruas. Então, eu consigo entender muito bem quando você diz que as pessoas que precisam trabalhar, que devam estar nas ruas. O trabalhador, na sua maioria, ele está no transporte público, ele não está no carro, na maioria. Sim. Na maioria, ele não está correndo e fazendo o seu Cooper às 10 horas da manhã. Sim. Então, talvez, essa iniciativa de nós realmente entendermos que alguns não podem, e eu entendo que não podem, e o pior, essas pessoas são confinadas em transportes públicos em grande número, aumentando o risco de circulação do vírus. Então, Sim. Eu entendo perfeitamente, mas eu entendo que nós temos uma grande parte da nossa população que não está trabalhando, que está em home office e está interpretando ficar em casa como férias estendidas. Bem observado. E não simplesmente como prevenção de saúde.